Olá, eu me chamo Leonardo Alves, sou discente da Universidade Federal do Pará do campus de Abaetetuba e hoje eu venho trazer para vocês uma simulação de um escoamento em duas dimensões, um escoamento através de um tubo em duas dimensões, utilizando o software Inês 2D. Primeiramente eu escolhi um fluido, certo? Então aqui escolher um fluido é basicamente você dizer qual é a densidade, né, massa específica do fluido, informar a viscosidade cinemática também, certo? E no caso do escoamento, né, eu vou precisar dizer qual velocidade esse fluido escoa e o diâmetro, né, desse tubo, certo? Que é basicamente as grandezas da qual o número de Reynolds depende, certo? Então aqui eu venho trazer esse escoamento e vou tentar classificar esse escoamento em laminar, transiente ou turbulento, certo? Então vamos lá. Vamos ver as propriedades do fluido aqui. Aqui vocês podem ver que a densidade do meu fluido é 0,5 kg por metro cúbico, viscosidade cinemática 0,001 metro quadrado por segundo, que é algumas grandezas, né, como temperatura 10 graus Celsius, condutividade 1 watt por metro grau Celsius e o calor específico 1012 joules por quilograma grau Celsius. Mas o que vai importar aqui para a gente é a densidade, a viscosidade cinemática e diâmetro do tubo, né? Aqui, nesse caso aqui é esse 0,72 metros. E a velocidade do escoamento eu iniciei em 3 metros por segundo. Vamos colocar para rodar. Então, nessa simulação, a 3 metros por segundo, certo? O escoamento é predominantemente laminar, certo? Não aparecem nenhum tipo de velocidade transversal aqui nas linhas de corrente, certo? Então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico para ver como é que fica. Então aqui me dá um gráfico da velocidade com o tempo, né? Eu acredito que esses tempos estejam em horas, olhando para esses números aqui bem pequenos, certo? Então, depois de um tempo, o gráfico fica basicamente linear. Ok. Agora, o próximo passo que eu fiz foi ir aumentando essa velocidade, ok? Aumentando essa velocidade aqui do escoamento, esse campo de velocidade, né? E eu cheguei à seguinte conclusão, que quando eu aumento a velocidade para 6,36, já começam a aparecer velocidades transversais aqui nas linhas de corrente. Aqui nas linhas de corrente. Ou seja, começam a aparecer ondulaçõezinhas, certo? Que isso é um indicativo de que já o regime do escoamento já está saindo do regime laminar para o transiente, né? Transiente a gente sabe que é aquela passagem do escoamento laminar, fica entre o escoamento laminar e o turbulento. Então, se eu colocar a velocidade aqui em 6,35, né? Entre 6,35 e 6,36. Vamos reiniciar a simulação. Certo. 6,35 ainda está basicamente laminar, né? Aparece uma ondulação aqui, só que quase imperceptível, são velocidades transversais bem sutis, na verdade, né? Se eu aumento essa velocidade para 6,36, reinicio a simulação e espero algum tempo, já vão começando a aparecer algumas velocidades transversais muito sutis mesmo, não sei nem se dá para você ver,
daí, mas por exemplo aqui onde está o meu cursor, começam a aparecer, certo? E quanto mais a gente vai aumentando, pessoal, 6.36, vamos aumentar para 6.37 primeiro. Vamos aumentar para 6.38. Para 6.38. E ó, aqui, ó, agora já ficou um pouco mais perceptível, né? Velocidades transversais bem sutis mesmo, quase imperceptíveis. 6.4 metros por segundo. Acredito que já deva ficar mais perceptível ainda. Então, ó, já ficou bem mais perceptível. Começam a aparecer. E acontece o seguinte, quanto mais a gente aumenta essa velocidade, mais essas velocidades transversais nas linhas de corrente elas aparecem. Vou colocar 6.41, certo? E ó, estão começando a aparecer. Conforme a gente vai aumentando, 6.43, por exemplo, inicia a simulação e elas vão aparecendo bem aos poucos mesmo, né? Já que a gente não está tendo um aumento tão significativo. Mas elas estão conseguindo, eu consegui fazer elas aparecerem, acredito que por causa do tipo de fluido que eu estou usando, né? Uma densidade de 0,5 kg por metro cúbico, ó, aqui já estão mais expressivas. Então é pouco denso, né, esse fluido, menos denso que a água, por exemplo. E aqui, ó, aqui já está bem visível, né? Então a gente já tem uma característica do regime laminar. Então eu continuei aumentando essa velocidade, certo? Vamos colocar aqui em 7 para a gente ver como é que fica com uma velocidade um pouco mais considerável, mas ainda transiente. Então já começam a aparecer velocidades transversais bem significativas, quase como que um padrão, né? Certo, eu fui aumentando essa velocidade e até que eu cheguei numa velocidade de 7.18 metros por segundo. Em 7.18, pessoal, vamos resetar. Com a velocidade igual a 7.18, a gente já consegue ver algumas características do regime turbulento, né? Que é quando a gente não tem uma... Basicamente, a interpretação para K para o Energy 2D seria de que é quando a gente não tem uma visão das linhas de campo bem regulares, assim como no regime laminar ou no regime transiente, né? Ó, aqui já começam a aparecer algumas linhas de campo, algumas linhas de corrente que sofrem desvios assim, né? Acabam encostando umas nas outras. Mas é bem de vez em quando mesmo, mas acontece. Não sei se eu vou ter a sorte de... Ó, aconteceu. Ó. Então, quanto mais a gente vai aumentando essa velocidade, né? Mais essas linhas de corrente elas vão ficar aleatórias, né? Então vamos para 7.20 metros por segundo, resetar e ó, mais elas vão ficando aleatórias. Aqui não está tão aleatória, né? Mas já aparecem algumas linhas que a gente já se perde, né? Tentando identificar, se a gente identificar uma. Deixa eu aumentar para 7.5
8 metros por segundo. Resetar. E aqui ó, já fica bem expressivo a aleatoriedade ou a turbulência, né, nesse tipo de escoamento. Então aqui já estamos no regime turbulento, certo? E quanto mais eu vou aumentando, lógico que eu não posso aumentar uma velocidade muito grande porque a gente tem um limite computacional, certo? Então a máxima velocidade que eu alcancei nesse escoamento foi 8 metros por segundo. Foi de 8 metros por segundo, certo? Ou abaixo disso. Bem, se eu deixei a simulação rodar em 8 metros por segundo, depois de um tempo ela deu erro. Porque é uma situação bem caótica, na verdade, para esse fluido com essa velocidade. Certo? Então aqui está rodando em 8 metros por segundo a velocidade. Certo? Vamos colocar o gráfico aqui da velocidade com o tempo. E esse gráfico, cada linha dessa corresponde a um anemômetro que foi colocado nesses pontos aqui. Esses anemômetros aqui, medidores de velocidade, né, do escoamento. Então, reparem que o gráfico ele fica bem aleatório também, certo? Então, o gráfico ele acaba passando daquela linearidade do laminar e conforme se vai passando para o regime transiente, turbulento, ele vai ficando cada vez mais aleatório. Agora vamos falar sobre o número de Reynolds, certo? Então, para essas velocidades que eu coloquei, eu comecei com a velocidade de 3 metros por segundo, né? Então, em 3 metros por segundo é um regime laminar, quando nós calculamos o número de Reynolds para esse tipo de regime, com essa velocidade, com esse diâmetro do tubo, que é 0,72, e com a viscosidade cinemática 0,001, deixa eu ver aqui, metro quadrado por segundo, né? E utilizando, né, claro, a fórmula do número de Reynolds, que é o Reynolds, né? O número de Reynolds é igual à velocidade vezes o diâmetro do tubo, dividido pela viscosidade cinemática, que é aquela forma mais reduzida. Então a gente encontra, com esses dados, com essa velocidade de 3 metros por segundo, a gente encontra o número de Reynolds igual a 2160. Então, com a velocidade 3, o diâmetro do tubo 0,72, a viscosidade cinemática 0,001, nós encontramos um número de Reynolds igual a 2160, para esse regime laminar, certo? Então, ok. Esse foi calculado só para a gente ter uma base, né? Agora, foi feito o cálculo do número de Reynolds com a velocidade um pouco mais acima, né? Que é a velocidade 6,35, que é aquela velocidade onde aparecem componentes transversais na linha de corrente, mas ela não é tão perceptível assim, certo? Que é esse regime aqui. Aparecem algumas velocidades transversais. E fazendo o mesmo cálculo, né, só foi aumentada a velocidade do escoamento. E aí nós encontramos um número de Reynolds no valor de 4.572, certo? Esse foi o número de Reynolds. Então, o que eu posso concluir daqui? Que
Abaixo, com um escoamento abaixo de 4.572, esse é um escoamento predominantemente laminar, certo? Escoamento predominantemente laminar, sem velocidades transversais. As linhas de corrente não apresentam, predominantemente, né, pelo menos, não apresentam velocidades transversais, certo? Agora vamos para o regime transiente, certo? Que é com velocidades acima, né, de 6,35 metros por segundo. Ok. Então, conforme eu disse, eu aumentei a velocidade, né? Conforme eu disse anteriormente, eu aumentei a velocidade de 6,35 para 7,18, onde 7,18 é aquela velocidade no qual as linhas de corrente começam a apresentar alguma aleatoriedade. Então, quando eu fiz o cálculo com a velocidade 7,18 metros por segundo, cálculo do número de Reynolds, eu encontrei 5.169,6. Número de Reynolds igual a esse valor, né? Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Que o regime transiente, agora que a gente está tratando, né, está com o número de Reynolds entre 4.572 e 5.169,6, certo? E o que mais que isso quer dizer para a gente também? Se a partir daí o regime já fica turbulento, né? Então o regime turbulento é de 5.169,6 para cima. Claro, falando do número de Reynolds aqui, né? Então, quando para este fluido com 0,5 kg por metro cúbico de densidade, né? 0,001 metro quadrado por segundo de viscosidade cinemática. Para esse tipo de fluido, com a velocidade acima de 7,18, o escoamento já vai se tornar turbulento, né? Então, a gente consegue aí classificar o escoamento deste fluido, em laminar, transiente e turbulento. Então, foi isso, pessoal. Muito obrigado, valeu.